Ali a moça está tudo aí. O senhor quer falar primeiro? Pode falar ali também. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Meu cumprimento todo especial aos empreendedores, empresários, aos empresários associados às associações empresariais. Meu cumprimento todo especial ao Rodrigo, a Simone, ao Rafael, que nos recebeu. E o Rafael me disse uma coisa: Elcio, se sinta em casa. Eu disse para ele: não, eu sou da casa, eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho lá de Ijuí. Gaúcho lá de Ijuí, Colorado, sócio, carteira assinada vermelha. Mas dizer para vocês que nós estamos unidos. Aliás, lá na nossa federação, 70% dos nossos colaboradores são gaúchos. Desses 70%, 50% são colorados e 50% são gremistas. Mas dizer de que essa parceria, Rodrigo, já é duradoura, já é de mais de 10 anos. E as nossas soluções empresariais da nossa federação, ela, em primeiro lugar, ela pensa no associado, nos seus colaboradores. No segundo, nas associações. E, por último, na federação. O nosso faturamento, ele corresponde do que vem das soluções empresariais, 87%, o faturamento da nossa federação. Apenas 3% é de mensalidade e de contribuição. E essa mensalidade já faz em 20 anos que não se altera. É um valor simbólico só para a gente, de fato, manter o controle de número de associados que nós temos, que passam de 46 mil empresas associadas no nosso sistema, 149 associações, que representam 268 municípios. Mas nós temos atuação em 292 municípios dos 295. De fato, somos o maior sistema empresarial voluntário do estado de Santa Catarina. E Santa Catarina se destaca por quê? Porque a colonização foi feita por gaúchos. Prometo que serei breve, mas não posso dizer para vocês que o atual governador de Santa Catarina, quando da sua campanha eleitoral, ele disse: eu não vou aumentar tributos, eu não vou aumentar imposto. E assim ele fez. Nós temos um contato diário, semanalmente, nós nos encontramos e discutimos aquilo que o setor produtivo catarinense faz. E o governador sempre fala: não é com aumento de tributos que nós vamos aumentar a receita do nosso estado, mas sim com a diminuição que a gente vai arrecadar muito mais. E assim ele tem feito. Pessoal, o BI, que é um cartão de benefício, que ele vai beneficiar o empresário, a empresa, seus colaboradores, ele vai beneficiar o comércio, ele vai beneficiar não só no seu município, na sua região, no seu estado, no país e no mundo. O nosso cartão BI já foi comercializado em 147 países. É um cartão 100% associativista. Parabéns a todos. Tem alguém de Ijuí aqui? Por favor, vem aqui. Presidente Rodrigo, o que Santa Catarina fez pelo Rio Grande do Sul, pelos nossos irmãos daqui do Rio Grande do Sul, vocês, historicamente, fizeram muito mais quando nós tivemos as nossas enchentes. Santa Catarina sempre será parceiro, assim como o Rio Grande é parceiro do nosso estado de Santa Catarina. Nós sempre enfrentamos várias enchentes, também secas. Tanto é que nós temos um projeto na nossa federação que se chama
o Comitê das Águas, onde a gente discute, junto com o governo, as soluções para amenizar os problemas da enchente e seca. A gente está junto, sempre trabalhando junto. E aquilo que nós ajudamos foi muito pouco, pelo que o Rio Grande do Sul também fez por Santa Catarina. Muito obrigado pelas palavras e pelo reconhecimento. Eu tenho um negócio aqui para entregar aqui para o presidente Rodrigo. Na verdade, o Rio Grande do Sul produz o melhor vinho nacional. Mas Santa Catarina produz um vinho diferenciado, que é o vinho de altitude. Eu quero entregar um vinho ao Rodrigo. Entregar a mochila também. Entregamos uma mochila aqui do nosso filho. Obrigado. Para presidente lá em julho? Não. É para presidente? É. O meu material aqui de julho? Assinando? Aqui? É, só. Acho que eu mostrei aqui na frente. Aqui assim? Muito obrigado, Elson, te agradecer mais uma vez. Vocês da FACISC são exemplo para nós de associativismo, de profissionalismo nas soluções que vocês oferecem. Eu acho que tu pegasse a essência, né? Primeiro atender o associado, depois as entidades, trazer sustentabilidade para o sistema associativo empreendedor e, por último, garantir a existência da união de todos nós através das nossas federações. Mas Santa Catarina nos inspira muito pela união que a gente tem histórica. Os gaúchos, nos últimos 30 anos, eu falei um pouquinho disso na minha abertura, nós desenvolvemos uma cultura muito beligerante, é uma característica do gaúcho, vamos dizer assim, essa combatividade, né, que muitas vezes é boa, agora talvez seja necessária para combater ataques aos nossos valores, mas a gente também se engessou e andou para trás em diversos setores, e a gente olha e fala isso, e o governo às vezes se ofende conosco, e se inspira em Santa Catarina pela capacidade de convergência de vocês, pela capacidade de chegarem a consensos rápidos, pela forma como vocês interagem com o governo estadual. Eu não consigo falar todos os dias com o governador, eu tenho dificuldade de falar uma vez a cada 2 meses, mando mensagem, né? Às vezes a gente consegue, né? Nos inspiramos e gostaríamos de chegar nesse ponto que vocês estão lá, de interação. A gente termina atuando muito com políticos e governos, de braços dados com o Parlamento Gaúcho. Aqui o nosso amigo, o deputado Camozato, veio nos dar um abraço, nos prestigiar. Agradeço a sua presença. Nós não teríamos conquistado os 17% se não fosse através do Parlamento Gaúcho, dos liberais, dos conservadores, da esquerda e da direita, que se uniram pela mesma causa. Foi um grande exemplo. Agradeço muito o teu trabalho. É um parceiro de toda hora da casa, que defende todas as causas aí que a gente levanta, as mesmas que não são simpáticas na opinião pública, né? E a gente se inspira muito nesse modelo de vocês, porque a gente termina, às vezes, quando não consegue interagir, construir a estratégia, a solução conjunto, a gente vai para a opinião pública, vai para o jornalismo profissional, que nos dá muito suporte para a Federação, e falamos, então, com 11 milhões de gaúchos, e aí o governo termina sentando
sentando e conversando, ou reagindo. Às vezes não senta e não conversa, mas reage ao clamor da população. A campanha do Acorda Rio Grande, ela é um despertar, que seremos nós por nós mesmos, o povo pelo povo, trazendo os políticos para nos representarem, os valores e princípios que nós acreditamos, que nós defendemos, para que servidores sirvam a sociedade gaúcha. Esse é o nosso desafio, mobilizarmos a opinião pública como vocês já fizeram lá e estão colhendo merecidos resultados do que vocês fizeram. Muito obrigado, parabéns a cada um de vocês. Presidente, eu peço que o senhor fique no palco, porque o senhor vai receber agora os próximos painelistas. Felipe Camozzato, deputado, seja bem-vindo. O painel chama Histórias que Inspiram Acertos e Erros numa Trajetória de Sucesso. O presidente Rodrigo recebe agora César Anderle, que é o diretor da Anderle Transportes de Bento Gonçalves. O presidente da Agas, por favor, Peruso Júnior. Ele também é vice-presidente da rede de supermercados Peruso em Bagé, e Ramir Severiano, diretor da Vitrola Editora e distribuidora de Frederico Westphalen. Fiquem à vontade, meninos. Presidente, vocês podem sentar. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos, uma grande honra recebê-los aqui. Nossos diretores egressos da casa, Ramir Severiano, diretor da Vitrola, editora e distribuidora de Frederico Westphalen, César Anderle, diretor da Anderle Transportes de Bento Gonçalves, Lindonor Peruso Júnior, vice-presidente da Peruso Supermercados e presidente da Agas de Bagé. São prata da casa, de quem a gente se orgulha muito, escrevem, montam estratégias, articulam, são engajados, transformam a realidade nas suas empresas, nos seus negócios, nas suas comunidades e no estado do Rio Grande do Sul. Para nós é uma grande honra tê-los aqui. Eu queria começar ouvindo, então, o Ramir. Pode falar sentado, pode falar dali, como preferir. Quer falar sentado? Talvez temos que falar sentado, acho que é melhor até, né? Daqui, os três. Ou de pé, pode ser de pé, mas só aqui não. Tá. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer, Rodrigo, a oportunidade que a Federação está dando para nós estarmos aqui para falar um pouco, mostrar um pouco do nosso trabalho. E a gente sabe que quando a gente quer deixar um empresário feliz, a gente pede para ele contar a sua história. E é sempre um momento muito impactante, importante, porque a gente nos remete a todas as dificuldades e adversidades que a gente passou. Eu, antes de começar a falar, vou pedir para ele passar um vídeo aqui para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Vivemos em um país de dimensões continentais, diverso, cheio de histórias e diferentes culturas. Ainda assim, apenas 16% das pessoas leram um único livro no último ano. Não por falta de interesse, mas porque, muitas vezes, os livros simplesmente não chegam até elas. Mais de 80% das cidades brasileiras não têm sequer uma livraria. Diante desse cenário, a Vitrola decidiu escrever um novo capítulo. Nossa história começou há mais de 38 anos e foi no universo literário que encontramos nosso propósito: propagar a cultura, levando livros a todos os lugares. Acreditamos que o livro pode ser mais do que uma simples leitura. Pode ser uma ponte entre o agora e o que alguém pode se tornar, entre um dia comum e uma ideia que transforma tudo. É por isso que inovamos, levando livros a espaços aonde não costumavam chegar.
Um livro na estante, na mochila de uma criança, nas mãos de uma dona de casa, é como uma semente. Livros não mudam a realidade por si só, mas mudam as pessoas, e pessoas transformadas mudam o mundo. Em 2024, somente pela Vitrola, 2 milhões de exemplares chegaram a novos leitores, em supermercados, farmácias, lojas de conveniência e espaços do cotidiano de mais de 1.000 municípios espalhados pelo sul e sudeste do país. O nosso trabalho é esse: levar o livro a lugares inesperados e propagar a cultura por todas as gerações. Junte-se a nós e faça parte desse movimento. Muito obrigado. Eu vou mostrando aqui umas lâminas para mostrar a evolução da empresa, como tudo começou. Já tive a honra de receber o mérito Medalha Farroupilha, fui empresário do ano, e já recebi também o título Cidadão Frederiquense, me considero um frederiquense. Começou aqui, em 1987, uma locadora de vídeo, que era para ser um hobby. E aí eu descobri que eu tinha uma veia empreendedora, e aos poucos eu fui gostando. Era funcionário da Caixa Econômica Federal, e tinha ali uma estabilidade de emprego, um bom salário, e na época era o sonho de qualquer jovem passar no concurso da Caixa Econômica Federal, ou do Banco do Brasil. Em 1993, a gente abriu uma distribuidora de CDs, iniciamos uma distribuição de CDs, já em Frederico Westphalen. Em 2000, nós tivemos que mudar o nome, porque era BS Videolocadora e CD e Companhia. Aí, quando a gente foi para um espaço só, ficou meio complicado. E nesse ano, eu resolvi sair da CLT. Muito questionado pela família, muito questionado pelos amigos, de largar um emprego com a estabilidade, bom salário. E eu disse, cara, isso aqui não está me fazendo muito feliz. Era difícil conviver, inclusive, né, num ambiente onde a estabilidade acaba trazendo acomodação para as pessoas. Eu sempre vejo, presidente, a estabilidade no serviço público, uma discrepância, porque não tem a meritocracia, né? Tem a estabilidade, não faz as pessoas crescerem. E eu me sentia num ambiente que, para mim, que era desafiador, eu achei que eu já tinha cumprido o meu papel. Aqui, em 2009, a gente construiu uma sede própria, e fomos a primeira loja virtual da nossa região. Inclusive, em 2010, fui convidado pela Associação Comercial de Passo Fundo para falar sobre comércio eletrônico. E ali tinha grandes empresas, Zafari, Graziotin. E eu até brinquei, mas vocês trazem um colono de Frederico para vir falar para essas grandes empresas aqui, né? Mas foi muito legal. Hoje, o Marcos Graziotin é meu colega de Dom Cabral, um amigo muito especial, e ele sempre se recorda desse momento, né, que eu fiz um desafio, né? Bom, vocês têm que partir para o digital, infelizmente é a tendência de mercado. E foi uma experiência muito legal, e eu tenho uma história para contar, que nós vamos ficar aqui no máximo até às 21 horas, mas eu vou tentar resumir, presidente. Vou começar a resumir, porque daqui a pouco ele vai começar a me cutucar aqui. E, como fazia parte do DNA da empresa, ficar sempre se reinventando, quando tu acha que tu está bem, vem uma situação que diz assim, ó, deu para tua bola, esse negócio e terminou. Locador de vídeo foi, o CD também foi, e aí eu enxerguei no livro uma possibilidade. E aí até os amigos disseram, cara, mas tu sai de um negócio que tem tempo de duração, vai para outro e vai para outro.
Que isso aqui, o livro não vai durar, cara. Ah, sei lá, mas eu gosto dessa transformação e vamos em frente. E aqui tem um momento muito especial. Foi quando a gente construiu a nova sede, porque CD cabe ocupa bem menos lugar, né? E aí a gente foi para uma sede nova. Mas acho que o momento mais marcante que eu tive foi quando a gente resolveu fundar uma editora, aproveitar essa capilaridade. E o primeiro livro que nós lançamos, e o foco era domínio público. Era poder fazer um livro de domínio público mais barato, com menos custo, para poder pagar os nossos investimentos, que são enormes. E aí, eu não vou negar, e sempre tive muito orgulho, presidente, de dizer que eu era fã da presidente da Federação, Simone Leite. E o Merico está aqui e é testemunha, que quando a gente voltava das reuniões de integração, nós dizíamos assim, escuta, e quando a Simone sair, quem que nós vamos botar lá, gente? Que vai conseguir reunir esse povo todo e tal. Felizmente a gente evoluiu, né, Rodrigo? Tu teve um desafio muito grande. Mas o prefácio que a Simone Leite fez, desse livro, que nós vendemos mais de 24 mil livros, isso é uma média de 5 mil livros por ano. Eu disse, o próximo passo é nós publicar um livro da Simone Leite. O título, O Salto das Mulheres. E aí eu procuro chegar perto das pessoas que têm uma amizade com a Simone e digo assim, vocês têm que me ajudar a convencer ela. Aí, aquele guri que a gente ama, ele, Rafael Wesley, ele me disse assim, Ramir, tu tem que dizer o seguinte, para Simone, com tua história, com o teu legado, para você conseguir trazer inspiração para todas as pessoas, não pode ser só através de você, porque tu não pode estar em todos os lugares, mas o teu livro pode. Quem aqui gostaria de ler o livro da Simone Leite, por favor? Muito obrigado, pessoal. A partir de hoje de tarde, por favor, mensagens no WhatsApp dela, e eu agradeço. 2024, a gente fez uma expansão no nosso centro de distribuição. E agora, como a gente gosta de desafio, nós vamos começar a operar nesse pavilhão em São Paulo, a partir de novembro, e se tornar a maior distribuidora de livro do Brasil. Levando livros a lugares inesperados. Muito mais do que livrarias. Fazendo esse trabalho que a Vitrola já faz e que muito nos orgulha de poder proporcionar às pessoas o acesso ao livro. Sobre a nossa história, eu queria fazer algumas considerações rápidas aqui. Eu estava numa palestra da Dom Cabral, Rodrigo, e aí uma pessoa que foi colega, foi diretor da Federação, estava falando sobre inteligência artificial. E ele falava da importância dessa ferramenta e dizia o seguinte, nós vamos viver cada vez mais ciclos menores de obsolescência. Eu digo, obsolescência? Eu nunca ouvi falar essa palavra, né? Eu sabia o que era obsoleto, obsolescência. Não... E aí ele deu um exemplo.
para mostrar para vocês o que é um ciclo de obsolescência, eu vou dar um exemplo de uma videolocadora ou de uma loja de CDs. E eu pensei, cara, esse cara está falando de mim, né? E realmente, ele falava, né, que as profissões, muitas empresas, né, vão ter um ciclo cada vez menores. Né? E quando acontecem essas coisas, eu fico pensando, mas por que eu não fui vender pneu, alguma coisa que é sempre, que não muda nunca, né? Tem que estar sempre pensando o que vou fazer daqui a pouco. Mas uma coisa que foi fundamental para nós, nessa trajetória, foi o desapego. E é importante que a gente evolua nesse sentido, porque quem ficar apegado nas suas profissões, nas suas empresas, e eu fui testemunha, porque como locadora, como distribuidor de CDs, eu acompanhei muitas empresas muito boas, nossos clientes, que ficaram pelo caminho. E eu visitava, eu falava com eles, cara, tem que botar alguma coisa, cara, começa a olhar alguma coisa. E eles tiveram muita dificuldade para mudar, né? Fazer um movimento disruptivo nos seus negócios. Eu lembro até que uma vez eu fui fazer uma cobrança de um cliente de Santa Cruz do Sul. Aí, quando cheguei na loja, eu olhei a vitrine, assim, só tinha aquele CD já todo amarelado e tal, e fui entrando para dentro da loja, e eu olhei para ele assim, e não tive coragem de falar em conta, em nada. Eu só tive coragem de dar um abraço e ser solidário. Porque é triste quando a gente vê, né, um empresário, uma pessoa que trabalhava muito e tal, que não conseguiu se reinventar e ficar pelo caminho. Né? Por isso que a gente tem que ficar atento aos sinais. A gente pode ser cético quando alguém fala sobre alguma coisa, daqui a pouco vai acontecer isso, daqui a pouco vai acontecer aquilo, a gente pode ficar, né? Não vai acontecer, mas tem que ficar atento. Se a gente não ficar atento aos sinais, a gente pode ficar pelo caminho. E uma coisa muito importante, falar aqui para quem conhece todo as métricas e propostas de empresa, parece meio petulante, né? Mas eu vou sugerir para vocês o seguinte. Muitas coisas que aconteceram na Vitrola, nesses 38 anos, não foram ideias minhas. Foram ideias de pessoas que estavam comigo. Muitas coisas importantes. E eu tenho muita gratidão por isso. E é por isso que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas de trazer sugestões, de trazer ideias e construirmos juntos. E foi isso que aconteceu. E eu tenho muito orgulho da minha equipe. E eu sempre digo que cada momento que eu faço referências para ele, eu digo assim, Rodrigo, essa é a melhor equipe que eu já trabalhei. Todas as vezes eu falo isso. E talvez fui eu que melhorei, né? Mas eu enxergo nessas pessoas tudo que a gente construiu juntos. E é importante a gente ter orgulho das pessoas que a gente trabalha. Porque eles são o reflexo do gestor. E isso, para mim, é muito gratificante. Por que nós levamos livro a pontos alternativos? Porque a gente facilita o acesso ao livro, porque nós contribuímos com a capacitação e o desenvolvimento das pessoas. E o principal, nós formamos novos leitores. Porque o cara que não é leitor, a pessoa que não é leitora, ela não vai numa livraria, mas ela compra no caixa da farmácia, no mercado, ela compra por impulso. E eu tenho certeza que a hora que o Peruso botar os livros da Vitrola lá em Bagé, nós vamos elevar o índice de IDH daquela cidade lá e de todo o Rio Grande do Sul. É o meu sonho. É o meu sonho, Rodrigo. Tenho certeza que isso vai acontecer. Pessoal,
para a Simone e para o Júnior. Parabéns pela presidência da Agas, mas bota livro nos mercados, por favor. E uma mensagem que eu gosto de deixar sempre é o seguinte: não queira ser melhor que o seu concorrente. Procure ser melhor com relação a você mesmo. Todos os dias. Isso não é só para as empresas, é para nós como seres humanos, como pessoas. Nós não temos que se comparar com ninguém. Nós temos que ser melhor que ontem e ser pior que amanhã. Quando as pessoas dizem, como é que tu está? Eu digo assim, estou melhor que ontem e pior que amanhã. Eles demoram para entender um pouquinho. Pior não. Claro que é. Pior que amanhã. Eu vou estar melhor. Não está. Está entendido. E aqui vai um recado para todos vocês. Quem escreve um livro, cria um castelo. Quem lê, mora nele. Pessoal, reflitam sobre escrever um livro. Eu falei para o Rodrigo ontem à noite, na janta lá. Aliás, uma janta que a gente pediu, fez um pedido às 7, serviram a quase meia-noite. Tem como, né? Aí, eu disse para ele assim, Rodrigo, imagina, daqui 40, 50, 60 anos, os teus netos, teus bisnetos, querer conhecer a tua história e poder pegar um livro com a tua biografia, né? E dizer que tu foi um grande líder para baixar os impostos de 19,5% para 17%. Eu sei que tu não é ciumento, mas é que eu fiz muitos elogios para a Simone. E depois eu disse que nós evoluímos, né? Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Parabéns, Ramir. O Ramir, a gente brinca, faz muito bullying com ele faz conosco lá, né? Mas eu acho que cada minuto desse congresso é o cara que melhor consegue monetizar cada minuto. Ele estava sentado do lado da Eda Cruz e já conquistou o livro dela, ela subiu no palco, eu vou fazer com ele. Aqui ele já vendeu a da Simone, do Perus, cada minuto. É um desafio grande, é um vendedor nato. E imagina que desperdício de talento parado na estabilidade, serviço público, fazendo algo que não gostava. Se gostasse, maravilhoso para todos nós. Mas não... Tu gostava? Gosto de pessoas. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me proporcionou. Que mais me proporcionou a realização. Tem um grande segredo nas relações do empreendedor. Regra número 1. Falo que tem que conhecer o produto e depois conhecer o cliente. A gente tem que conhecer e gostar de pessoas. Quem gostar de pessoas vai prosperar em qualquer atividade que fizer. Com certeza absoluta. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. César Anderle, meu amigo, sua história. Bem, boa tarde aí para todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, viu, Rodrigo, por dar esse espaço para mim, né, fornecer. Simone também, Leite, né, muito obrigado também. O Rafael estava aqui, tirando fotos aí. Muito obrigado e parabenizo vocês, porque realmente vocês são pessoas líderes que nos inspiram. E a gente precisa, essa inspiração coletiva, né, isso é uma sinergia que a gente faz com que a gente se motive cada vez mais a buscar o melhor para todos. Não olhar somente o nosso umbigo, né? A gente olha os umbigos de todos e é isso que faz essa energia positiva da federação. Bom, eu sou o César Anderle, então, diretor da Anderle Transportes, mas antes de começar, eu gostaria de homenagear a minha esposa, né, Simone Ribeiro Anderle. Ela esteve de aniversário, então parabéns dessa semana que passou.
E ela me presenteou, né? Eu falei para ela, eu escrevi para ela, né, algumas coisas no WhatsApp, e eu disse: você é um dos presentes da vida que eu ganhei, né? E você me proporcionou 2 presentes, que é os nossos filhos, Mateus e a Clara. Muito obrigado. Mas eu vou começar pelo vídeo, né? Então eu gostaria de pedir à mesa aí, por favor, coloque o vídeo. Há 60 anos, a gente faz o Brasil avançar. Porque somos força, energia, movimento. Porque aproximamos distâncias, entregando muito mais do que produtos. Entregamos desenvolvimento. Acordamos com o Brasil todos os dias. Percorremos estradas, atravessamos pontes, cruzamos fronteiras. Em cada destino, um novo recomeço. Somos gente, somos trabalho. Depositamos em cada carga valores de uma engrenagem que segue firme e forte. A cada safra, cultivamos parcerias capazes de fazer o Brasil dar certo. Transportamos grãos, alimentando o Brasil e o mundo. Este é o nosso combustível. Somos o elo perfeito entre a origem e o destino. Escoamos 4 milhões de toneladas todos os anos. E seguimos com a esperança de sermos cada vez mais produtivos, cada vez mais sustentáveis. Somos logística, somos tecnologia. Somos a transformação. Pegamos a estrada em 1963. De lá para cá, rodamos o sul do Brasil, acumulando experiência e desenvolvendo soluções inteligentes. Hoje, a Anderle possui mais de 22 veículos próprios, mantendo uma frota em constante renovação, além de subcontratações. São 8.000 cargas por mês. São 63 unidades de negócios nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nossa matriz é em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, com 1.694 metros quadrados. Reúne a área administrativa e uma mecânica própria totalmente equipada para dar suporte à frota. Toda a empresa segue o mesmo propósito de ser o elo perfeito entre a origem e o destino. Assim, conquistamos o GMP, Certificação Transporte de Alimentos. Mas nosso maior patrimônio são as pessoas. É onde reside nosso maior compromisso. Nossos mais de 70 colaboradores e mais de 100 representantes é que fazem tudo acontecer, alcançando alta performance. Especializada em granéis sólidos como soja, arroz, milho, trigo, aveia e cevada, além de farelos de farinha, fertilizantes, calcário, máquinas, a Anderle segue avançando com segurança e qualidade, porque temos um Brasil para abastecer e ele não pode parar. Bem, obrigado. Obrigado. A minha história, ela inicia. Eu vou começar, né, a minha pequena palestra aqui, né, com as palavras da Simone Leite, né, quando ela fala em iniciativa, disposição e coragem. Eu era um menino lá de 14, 15 anos, né, e eu iniciei mesmo documentalmente aos 16. Mas é uma empresa familiar. Hoje nós temos 62 anos.
Então, patriarca, né? O meu pai criou ela em 1963, foi um dos desbravadores do transporte do Rio Grande do Sul. Ele começou com madeiras, né? E depois, então, entrou o soja, aí o soja veio com força. Eu tenho um parceiro até hoje, que é o Bianchini, né? Bacchieri aqui. Então, um principal cliente por várias décadas, né? E aí, por ser, né, uma sociedade, uma empresa patriarcal, o meu pai era muito autoritário. E eu sou de uma família com 7 irmãos, eu e mais 6. A primeira irmã, infelizmente, nasceu morta, mas eu sempre gosto de falar, né, porque ela faz parte da família. E os outros 6 irmãos, todos trabalharam na empresa, todos. Mas, com o passar do tempo, a gente houve vários caminhos, né? E quase todos saíram. Hoje estamos somente eu e o meu irmão, um dos mais velhos, o Celso, que é o sócio, né? Ele cuida dos caminhões, é motorista de estrada, e eu já não. Eu estou na parte administrativa ali, né? Cuidando da papelada, como dizem, né? Mas eu enfrentei alguns probleminhas que têm a ver com coragem, Simone. Porque, vejam só, todos saíram porque não bateram de frente, aliás, batiam de frente com o meu pai, né? E eu também tive, em algum momento, que eu disse, meu pai, infelizmente a empresa não está legal. E 2003 foi o dia D, e eu também estava saindo da empresa. Porque ela estava não insolvente, estava pagando em dia as coisas, mas com muitos empréstimos, né? Muita coisa, muita dívida. E foi uma transformação ali em 2013. E eu me recordo, né, que eu disse, pai, eu estou saindo. Ele, tá bom, então faz o que tem que ser feito, senão ele ia perder mais um filho, né? E eu me lembro que nós tínhamos somente 3 clientes, Bianchini, AgroSul, e um outro cliente também do milho, né? E aí eu disse, meu pai, a gente precisa buscar novos clientes. Hoje nós temos mais de 478 clientes ativos todos os meses, né? E entre os top 20, o Bianchini. Só que aí ele me disse assim, o que tu vai fazer, filho? Eu vou ter que visitar clientes, é isso, buscar novos clientes. E aí foi uma manhã derradeira que a gente tinha aqui com o auto próprio, sabe? Não tinha, era um fusquinha, enfim, não tinha o que fazer, né? A gente era uma empresa simples, ainda somos simples, né? Mas eu me recordo e fica na memória, ele abriu o portão assim de casa e eu baixei o vidro, óbvio, para receber um tchau, né? E ele bateu assim no meu ombro, né? E ele disse, vai lá, filho, vai lá, mas não vai dar nada, não vai dar nada, tu só vai passear. Aquilo cortou, né? Cortou meu coração. Mas eu tinha que fazer. Disposição, iniciativa, eu tinha que ir atrás. Veja como é que é a questão do destino. E a gente precisa ter coragem. Eu fui até o município vizinho, Veranópolis, visitar o meu primeiro cliente. Eu tinha lá uma lista, né? Um checklist aí de clientes. E o cara lá me atendeu em pé, e ele só não bateu a porta porque acho que ele teve consideração. Mas ele deixou bem claro, vocês aqui não são bem vistos e não vamos dar carga para vocês. Hoje é nosso cliente, é um dos 478. Naquele momento desabou o mundo para mim. Porque eu pensei, eu acho que eu vou ter que pôr o rabinho entre as pernas e eu vou voltar para casa. E vou dizer, pai, o senhor tinha razão. Eu fui só passear. E aí vem aquilo que todo mundo de nós temos, né? O empreendedorismo. E eu chorei muito. Isso que eu já era um cara maduro, 30 e poucos anos, olha só. Como que a gente vai aprendendo com a vida, né? E não tem tempo para perder, a gente aprende todos os dias. Aí eu cheguei, sentei naquele alto, bati no peito e disse, cara, vai lá e faz. Tu tem todas as condições. Por que tu vai deixar de buscar novos clientes? E aí foi. Aí eu busquei novos clientes e tal.
Conquistei clientes que hoje faliram, cooperativas, Coapasso, Cotrissana, várias cooperativas, vários cerealistas. E hoje nós temos bastante trades, né, de clientes. Mas, enfim, foi assim que eu comecei, né? O que eu tive que fazer ali, né? Nós passamos, por exemplo, e aí sim, antes disso também, nós passamos por 21 planos econômicos, planos terríveis, até que chegou o real e estabilizou, pelo menos, né? Então, tu imagina a pressão de 62 anos com 21 planos econômicos, inflação galopante, congelamento de preços, né, mudanças constantes das regras tributárias, ICMS, substituição tributária. Qual é que foi o acerto nosso? Manter uma gestão enxuta, visão de longo prazo, eu tive que aprender isso. E aqui eu aprendi como? Através de conhecimento, através de faculdade. Eu voltei aos bancos escolares depois dos 40, e eu só fui aprender que realmente eu precisava ser melhor comunicativo depois que eu fiz aquele curso da Dale Carnegie, né? Que foi em 2010. Aí que eu comecei a aprender a conversar, a me comunicar. Não sou ainda um bom comunicador, mas eu aprendi que eu tinha que falar mais com pessoas, né? E fazer realmente esses contatos. Então, ali foi uma evolução, né? Mas teve uma resistência. Bom, da frota própria, vocês viram o vídeo, hoje nós temos 25, somos pequenos, porém a gente carrega mais de 450 caminhões dia, hoje a gente está com 540, 560 caminhões dia. Por quê? Porque o meu negócio hoje não é frota própria, e sim terceirização. Então, eu faço as conexões, né? E realmente, nós estamos com uma meta bem audaciosa, 4.200.000 toneladas, são 70 navios, e eu não estou muito longe de bater, mas temos mais 3 meses aí, né? Então, imagina administrar esses 500 e poucos embarques por dia. Realmente precisa ter uma gestão muito bem, né? Então, a minha palestra ela fica baseada nisso, na gestão, resiliência e inovação. Muito bem. Depois, então, eu tive um outro acerto, né, que foi o foco em compliance. Porque o meu pai, uma das coisas que ele me ensinou foi, nós temos que ser sérios sempre. E tanto é que o nosso lema é transportando confiança. Como é que eu vou transportar confiança se eu não sigo as leis? E aqui está um grande embate da Anderle Transportes, porque, infelizmente, os nossos concorrentes não seguem a lei. Não seguem, pelo menos no grão, né? Então, também a questão de seguros, fisco, normas ambientais, processos. Agora a gente se certificou na GMP+, e inclusive eu tenho o afretamento agora, que é uma das qualidades também da empresa, e que é necessário para transportar o farelo de soja com destino para fora do país, que é o meu principal destino. O principal destino dos caminhões que eu carrego é para o Porto de Rio Grande, Porto de São Francisco, Paranaguá, Santos, Imbituba. E qual é que foi o desafio ali? A complexidade desses novos mercados. Eu tive que aprender, né? Eu estou aprendendo a cada dia. Eu tive que também operar com capital de terceiros, numa economia totalmente instável, que vocês sabem muito mais que eu. E também eu precisei ter uma operação alavancada, porque é muito recurso. Eu pago em D0, às vezes D-1, depende porque os fretes hoje em dia é tudo eletrônico, né? 70%, 80% de adiantamento para o terceiro é à vista. E 20% é no dia seguinte. E eu recebo, geralmente, 25, 27, alguns clientes até 90 dias. Então, imagina, eu preciso ser muito alavancado. E fora insegurança jurídica. Agora mesmo a gente está com o problema, né, da tabela mínima de frete, que nós estamos discutindo no STF se é constitucional ou inconstitucional, que vai ser um grande problema para todos nós, indústria, comércio, serviço, se for constitucional essa tabela mínima de frete. Mas, enfim, a gente foi desenvolvendo tudo isso, a gente foi para a inovação, né? Quanto a lições e valores que mantém a empresa viva, né? Tem que ter muita resiliência, manter os princípios, mesmo em tempos difíceis,
e é necessário ouvir. E aqui está uma das práticas boas, interessantes. A gente gosta muito de ouvir o nosso motorista, o nosso cliente e também os nossos colaboradores. Eu acho que isso é bem bacana. Agora, se puderem colocar o PowerPoint, faz favor, a mesa. Para vocês entenderem um pouquinho da dimensão da empresa. Vamos ver se vai aparecer. E isso tudo também significa ter um equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre a tradição e a inovação. Se não tivermos esse equilíbrio, a gente não consegue avançar, né? As empresas, elas dependem muito desse equilíbrio. Eles estão... não. Ok. Então, ali a linha do tempo e tal, eu gosto muito, né? O nosso propósito é ser o elo entre a origem e o destino. E aqui eu coloco muitos elos, né? Porque qual é que é o elo, né, da federação? É ser a origem e o destino de vocês aqui, da direção, com o nosso interior, né? Com o nosso CNPJ que está lá na cidade, né, produzindo algo para um consumidor. Esse é o nosso elo também, né? É o nosso propósito, é ser o elo perfeito entre a origem e o destino. E aqui vocês vê os nossos mascotes. Por que eu criei o mascote? Lá em 2017, nasceu o Sujito. Depois de 2020, tem o nascimento do Triguito. E 2023, agora há pouco, está fazendo 2 aninhos, é o Espiguito. São os principais produtos, né? Aqui eu quis unir a essência da criança que todos nós temos. Porque e isso é um dos motivos de orgulho que eu tenho, quando eu vejo um mascote nosso num caminhão da frota, eu vejo ali a criança daquele motorista nosso, CLT, que está transportando o sonho dele, que é o filho, ou a filha. Então, é isso que a gente precisa ter, esses propósitos, sabe? Engajar as pessoas naquilo que tem mais de amor na essência, a essência da vida. Os mascotes foram criados para isso. Vamos ver. Não está passando, faz favor. Ainda não? Ok. Aí, beleza. Muito bem, ali o negócio e tal. Vejam aí que eu coloquei alguns clientes, né? O Bianchini sempre foi o nosso principal cliente, Bacchieri. Mas lá em 2013 eu quase quebrei por causa disso. Por quê? É uma breve história. Porque, na verdade, nós trabalhávamos muito durante a safra. Era uma outra realidade do Rio Grande do Sul, né? Porque eu era só do Rio Grande do Sul. E aí todo o dinheiro que nós ganhávamos de março, fevereiro, final de fevereiro até início de maio, eu gastava nos outros meses, porque o Bianchini, tá certo ele, como cliente, tem que reduzir custo logístico. E aí eu devolvia todo o dinheiro. Então, por isso que 2013 foi o dia D para nós. Não foi fácil superar, mas até hoje, né, o Bianchini continua aí como sendo o top 20, né? Mas sempre foi, por 3 décadas e meia, o top 1. Relações humanas, experiência, é isso que a gente trata. Eu gosto muito de entrar na empresa e dar um bom dia, eu abro a porta e dou um bom dia com um sorriso para as pessoas, porque é isso que faz elas serem motivadas. Por que eu acordo? Com que propósito eu vou para a empresa se eu não me sinto bem? Então, esse clima de harmonia eu prezo muito e gosto que as pessoas levem também lá na ponta, lá na nossa agência. A nossa matriz, as filiais, né? Nós temos filiais agora também em Mato Grosso, Santa Catarina, ali em São Paulo. Criei agora há pouco, né, filiais no MT mesmo, no Mato Grosso. Antes era só MS, mas já temos também em Minas Gerais, Tocantins. Ali está as agências nossas, né? Eu chamo de agência, mas são unidades de negócio. Os nossos mascotes, né? A nossa história, enfim, personagens, né? A certificação, que aqui tem a ver com o processo, e aqui é um problema delicado nas empresas, pelo menos da minha, não é fácil conquistar
as pessoas para fazerem os processos conforme devem ser feitos. O brasileiro gosta muito de passar por cima do processo, de não orar o que foi combinado. Então, aqui é um problema que eu enfrento. E está aqui o grande, nosso desafio, que é justamente ser o elo perfeito entre a origem e o destino. E aqui eu preciso ser o elo perfeito entre eu e a Simone, que somos geradores de vida, que é o Matheus e a Clara, mas eu preciso ser o elo perfeito entre eu e o meu colaborador, porque ele está aí prestando um serviço para mim e eu estou distribuindo renda. Eu preciso ser um elo perfeito entre eu e a agência, entre a matriz e a agência, porque é eles que produzem, e principalmente eu preciso ser um elo perfeito entre a Anderle e o nosso cliente, que é o que nos paga. É ele que tem a principal razão. Então, esse propósito nosso, ele está engajado em todos os elos. É assim que a gente quer construir um amanhã melhor dentro da minha empresa, né? E para concluir aqui, eu diria assim que a gente, o sucesso ele não está na ausência de erros, não está, mas ele está na capacidade de a gente aprender e ajustar a rota sempre. 62 anos de vida a gente ajustou muito essa rota e nós teremos que ajustar logo mais. A gente tem que ajustar quando é necessário. E cada negócio carrega a sua história, né? Mas todos enfrentamos esses desafios semelhantes. Com certeza, cada um de vocês tem os seus desafios, né? E a gente precisa realmente melhorar a cada instante. E, em forma de encorajamento, né, presidente, o empreendedorismo é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns, César. Inspirador aí, cheio de desafios, né? Eu acho que identifica a história em cada um de nós aí, dos empreendedores, né? Superando desafios e conflitos familiares. Júnior Peruso, presidente da Agas do Peruso, falar um pouquinho dessa história aí de erros e acertos. Cumprimentar o presidente Rodrigo, o presidente Simone, né? Os quais sabem o carinho que eu tenho por vocês e quanto vocês são importantes na minha vida, inclusive na minha formação. Cumprimentar o deputado Camozzato, né, em seu nome aí, cumprimentar as autoridades e dizer que nós estaremos muito próximos aí do Parlamento Gaúcho e queremos muito fortalecer os supermercadistas e ir interagindo em conjunto e em conjunto também com as convergências das demais entidades, principalmente com a Federação, que é a entidade onde eu digo que eu me criei aqui. Então, pessoal, vou falar um pouquinho, começando falando do tempo do meu pai, porque a minha história começa com ele, né? Porque meu pai, ele veio da roça, né, no interior de Vacaria, e lá um dia ele pegou e disse para o meu avô, aos 10 anos, olha, eu quero ir para a cidade, porque aqui eu não evoluo, aqui a gente não vai crescer, a nossa família não vai ser melhor, eu quero ir para a cidade. E convenceu meu avô a ir para a cidade, ele mais 7 irmãos na época. E aí eles foram para a cidade, meu avô botou um bar na cidade, e aí o meu pai foi vender picolé, vender pastel, e ele me ensinou que não importa o que tu for fazer, mas ele tinha que ser o melhor vendedor de pastel, o melhor vendedor de picolé. E assim que ele se desenvolveu. Aí o meu pai, depois ele virou bancário, e logo depois de virar bancário, ele foi convidado para trabalhar num frigorífico em Bagé, na CICAD. Nessa época, quando ele foi trabalhar em Bagé, a minha mãe montou uma confecção. E nós, pequenos, nós tínhamos que ajudar na empresa. E eu, com 9 anos, era o office boy da empresa. E assim foi meu pagamento era uma Coca-Cola. Então, eu voltava, eu tomava uma Coca-Cola e voltava a pé para casa, e eu dava carteiraço para poder pagar as contas, porque senão a gente não pagava as contas. Na época era tudo por boleto, né? Tinha nada eletrônico. Então, e assim começou a nossa vida. E o meu pai depois pediu para sair para montar uma padaria, porque ele foi mal atendido numa padaria. Então, o nosso empreendedorismo, ele começa com o mau atendimento, a má experiência do cliente. E a experiência do cliente é o que nos move hoje, que começou lá atrás. E aí,
esse atendimento de padaria. Daí meu pai depois montou o primeiro supermercado, junto com os meus tios. E com 1 ano de empresa, eu já trabalhava normalmente, nos fins de semana, domingo, ganhava meu dinheirinho e tal. E aí, quando terminei o 2º grau, eu ingressei sem ir na minha formatura. Eu, na verdade, não me formei no 2º grau com formatura normal, porque eu tinha que trabalhar. E ali eu comecei a minha vida laboral. Foi há 29 anos atrás. Esse ano eu faço 30 anos de supermercado. E queria dizer, assim, falando um pouquinho de mim, assim, que veio a questão do estudo em primeiro lugar, ou seja, ser o mais jovem, sempre fui mais novo, entrei na primeira série com 5, e sempre tive comigo que a gente tinha que ser o melhor. A gente tinha que fazer melhor, não que fosse o melhor da turma, mas nós tínhamos que melhorar, nós tínhamos que evoluir. E quando a professora fazia um negócio muito básico, eu reclamava. Eu digo, cara, nós precisamos falar de outro estágio, não desse estágio atual. E eu acho que isso foi uma coisa que sempre foi pelo meu pai ser assim. Meu pai sempre foi um cara que me incentivou a crescer, a melhorar, a evoluir. Então, depois desse meu estudo, eu já com meus 19 anos, eu fui devoto de São Vicente de Paulo. Eu tinha uma comunidade católica, na qual nós visitávamos as velhinhas num asilo chamado Vila Vicentina, em Bagé. Asilo para senhoras. E daí, como teve um problema de uma questão de corrupção dentro da vila, eu era o único vicentino em Bagé com a capacidade de assumir a Vila Vicentina aos 19 anos. E aí foi a minha primeira experiência como presidente de uma entidade de classe, de uma entidade não, de um trabalho voluntário que eu fiz, e que as pessoas estavam com 6 meses com seus salários atrasados lá. E aí eu fiz uma grande mobilização para a gente conseguir doações, e nós, em 6 meses, a gente zerou a conta e começou a deixar com que a entidade estivesse bem. E aí eu entendi que o nosso propósito não é somente trabalhar o nosso negócio, mas sim fazer um pouco pela nossa comunidade a qual a gente está inserido. E a nossa empresa sempre trabalhou dessa forma, com trabalhos voluntários, com associativismo. Ingressei na CIBA no ano de 2000, a minha mãe era presidente, a minha mãe foi a primeira presidente mulher da Associação Comercial e Industrial de Bagé, na qual nós somos a única família que tem pai, mãe e filho como presidente. Meu pai tem orgulho de dizer isso, mas assim, ele fala toda hora, né? Em 2015 a 2017 eu fui presidente da CIBA, e aí eu conheci a Federação. Foi aí a minha primeira reunião, até foi com o Nando, estava na frente do Nando de Paulo, né, na primeira reunião, o presidente Rossovski na época, e aí eu comecei a me apaixonar pela Federação e trabalhava lá também. Eu também fui presidente do Agas Jovem antes disso, né, que é um departamento jovem da Agas, mas na Federação eu aprendi muita coisa. Aprendi bastante sobre pertencimento, que a presidente Simone me ensinou, e isso eu levo hoje para o nosso time, para as nossas equipes, para a nossa entidade, a Agas, é o nosso lema, é o pertencimento. Hoje nós queremos fazer com que todos sintam-se parte de um grande projeto. Acho que essa é a grande situação, ou seja, quando a gente move todo mundo para estar junto na mesma situação, é porque tem algo a mais, tem um propósito muito forte no que a gente faz, né? Nós queremos revolucionar o que a gente está fazendo de forma diferente, terminando o eu e passando a falar muito sobre nós. E a gente fala muito sobre nós, é sempre o time, é sempre a equipe, sempre o time. E isso eu fiz na nossa empresa também, né? Eu sempre bato nessa questão do pertencimento dentro da empresa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer sempre o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Porque muitas vezes a gente não tem a possibilidade melhor para a gente fazer o melhor trabalho possível, mas a gente tem que fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades, dentro do orçamento que a gente tem, dentro da equipe que a gente tem, com as pessoas que a gente tem, e assim a gente começa a trazer e fazer com que todos comecem a admirar aquele trabalho que está sendo feito e começar a vestir a camisa e trabalhar em conjunto. Eu tenho como lema, eu sempre falo, e falo para toda a nossa equipe. Depois a gente vai mostrar um videozinho do Peruso, porque é o que eu amo fazer, trabalho lá, né? Mas eu tenho alguns chavões que me fazem eu mover, que fazem com que a gente consiga liderar a equipe, né? Eu sempre digo que a gente tem que ser justo, correto e respeitoso. Se a gente for isso daqui, a gente não erra nunca. A gente não erra nunca. Justo, correto e respeitoso. Respeitoso, sempre agir com respeito. As pessoas mais velhas, quando eu cumprimento, eu digo,
Senhor, 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 porque meu pai me ensinou a falar Senhor, meu pai e minha mãe me ensinaram isso, né? E aí as pessoas dizem, não, mas está me chamando de velho. Não, não é, é que eu aprendi dessa forma. E ser respeitoso, para mim, é bonito, é certo, eu ensino meus filhos a isso. Eu acredito que ninguém pode melhorar 100% de uma hora para outra, mas todo mundo consegue melhorar 1% por dia. Isso eu falo para minhas equipes sempre, né? Porque eu acho que, às vezes, a gente se acomoda e a gente fica naquele imaginário de que não é possível, mas é possível, basta a gente querer. Nós temos que ter vontade, nós temos que ter aquela determinação, né? Aquele negócio, mas quem me motiva? Eu me motivo, eu me olho no espelho e tenho duas opções. Ou eu vou pegar isso aí para frente com aquela minha cara de bunda, desculpa a palavra, ou eu vou pegar e me dizer o seguinte, agradeço a Deus por mais um dia da minha vida e vamos para a festa, porque eu nunca vou para a luta. Eu vou para a festa, porque o meu trabalho é uma festa, porque as coisas que eu faço são uma festa. Então, vamos para a festa. De manhã cedo é isso, é se olhar no espelho, dar um sorriso e vamos para a festa. E é assim que eu me motivo, né? E muitas vezes a gente se olha e a gente vê que as coisas estão difíceis, né? A nossa empresa, por exemplo, em 2014, nós entramos em recuperação judicial e a gente saiu no ano passado. E nos primeiros 3 anos, a gente envelheceu 10 anos, eu e meu pai. Nós fomos os únicos que ficamos na empresa. E em um determinado tempo, a gente pensou assim, cara, trabalhamos tanto para botar tudo fora, né? E a gente vai fazer o quê? Eu digo, não, eu vou arrumar emprego, eu estou bem tranquilo, eu estudei, tenho um currículo bom, né? Estudei tal, eu tenho capacidade, eu não tenho medo disso. Mas, pô, mas a gente trabalhou tanto para pegar e botar tudo fora, né? Como eu digo, né? Botar o rabinho entre as pernas e ficar quietinho. Ou trabalhar. E aí a gente escolheu se virar. Nós trabalhávamos 14 horas por dia. Era isso. 14 horas por dia. Era 14 horas por dia, todos os dias, de segunda a sábado. E eu disse, nós vamos virar esse negócio junto com ele. E nós sempre acreditamos. Obrigado. Eu tenho uma outra coisa que eu falo, que todo dia, quando eu acordo, eu mando para a minha equipe, que é acordamos para vencer. Por que eu falo acordamos para vencer? Porque todos os dias a gente tem vitórias e derrotas, né? Mas nós temos que estar destinados à vitória. Em primeiro lugar, nós temos que estar convencidos de que a gente consegue vencer. E eu sempre acordo para vencer e motivo as minhas equipes assim, bom dia, acordamos para vencer, todo o santo dia. E assim, o que acontece? Eles olham aquilo ali, pô, eles começam a acreditar que aquilo é verdade mesmo, né? E funciona, gente. E aí a gente, nas dificuldades, porque muitas vezes dá errado no nosso negócio, as pessoas erram, as pessoas não acertam todas. E quando elas erram, de que forma elas vão corrigir? Com a gente motivando-as, né? Dizendo que, cara, ó, tudo bem, errou. Cara, tenta ser criativo no erro, né? Ou seja, não erra a mesma coisa amanhã, né? Então, vai fazer outra coisa amanhã, seja criativo no erro, né? Vamos tentar errar diferente amanhã. Então, acordamos para vencer. E nós temos um outro chavão que é vamos avançar. Por que vamos avançar, né? Porque a gente tem que se mexer, nós temos que nos mover. Nós temos que estar em pleno crescimento. E nós precisamos avançar. O que está hoje, que a gente precisa resolver. Pô, vamos resolver aquele assunto, porque problemas, eles não envelhecem bem, né? Problemas, eles não envelhecem bem. Quando a gente tem um problema, o que a gente tem que fazer é resolver agora. Não espera amanhã, não procrastina, não bota embaixo do travesseiro, que eles não envelhecem bem. E antes de mostrar um vídeo, né, porque eu estou vendo o tempo ali, eu estou acelerando o troço aqui, que eu não posso passar. Mas eu queria falar um pouquinho da Agas, né, e aí da minha ascensão à presidência da Agas, na qual assim, eu agradeço muito à Federação, né, aos meus amigos aqui dentro, né, por tudo que fizeram por mim, eu nunca vou me esquecer, eu não me esqueço de ninguém, né, e às vezes, e não me esqueço de ninguém mesmo, né, teve gente que pegou e disse assim, pô, mas eu achei, presidente, que depois que tu assumiu a presidência, tu foi esquecendo. Eu digo, não esqueço, cara, está marcadinho no meu caderninho ali, que eu ia te ligar, que ia acontecer tal coisa, e aconteceu, e eu não me esqueço de ninguém, então a Federação, para mim, foi, cara, foi decisivo no que aconteceu, eu agradeço aí, presidente Rodrigo, em teu nome, em nome de todo esse time maravilhoso da Federação, que eu tenho orgulho de dizer que ainda faço parte, né? Então
Então, quero dizer sobre a Agas, que a Agas foi um negócio assim... Por exemplo, Ramiro, tu falou do Sun Tzu, Arte da Guerra, tu me deu aquele livro assinado pela Simone, que tu assinou para mim, uma dedicatória linda, eu tenho guardado lá em casa. Na verdade, não tenho guardado, porque eu leio toda hora. Eu já li 12 vezes a Arte da Guerra. Entendeu? Para mim é o meu livro de cabeceira, eu amo aquele livro. Eu tinha uma outra versão, mas daí, como tu me deu ele, eu só uso a tua, né? E, né, Simone? Então, o prefácio da Simone. Não, isso eu só li uma vez, né? Vamos falar a verdade, Simone. Mas assim, o livro inteiro eu já li 12 vezes, porque, cara, para mim, ele tem coisas que são incríveis, tá? E para podermos chegar na Federação, né, com a ajuda do Dr. Milton aqui, Milton Terra Machado, nosso advogado, que muito nos auxiliou, que muito conversei com ele, eu conversava mais com ele que com a minha mulher, mas, assim, para a gente poder chegar lá, nós tivemos que ter a arte da guerra na sua essência, nós tivemos que fazer com que aquilo funcionasse mesmo. Muita persistência, insistência e resiliência. É isso aqui que a gente teve que fazer, insistir, porque a gente tinha um propósito do negócio, né? Eu entendo que a gente vai conseguir fazer com que uma entidade que é uma potência se mova numa outra velocidade. Nós não podemos andar que nem os trens brasileiros, nós temos que andar que nem os trens europeus, trem bala, né? Não podemos andar com o trem brasileiro que é 26 km por hora. Né? Nós temos que andar 300 km por hora. E aí a gente teve muita persistência, né? Insistência. Teve momentos que, sim, a gente ficava mais brocochô, assim, tipo, pô, será que eu não abandono essa droga aqui? Já não aguento mais tanta, né, pressão em cima, mas, né, a gente se movendo por dentro, se automotivando, a gente chegou lá com muita resiliência, tomando muita porrada, tomando muita... xingamentos, entre outras coisas, e a gente conseguiu virar um negócio que muitos pensavam que era impossível. E hoje é realidade, e a gente vai fazer a Agas o tamanho que ela merece, né, ao longo do tempo que a gente vai estar trabalhando, para entender a dimensão que está. Nós, há 10 anos, tínhamos um problema de expositores na Agas, que nós não conseguíamos colocar mais. 150 expositores era a demanda que nós tínhamos para poder expor na Agas, e eu gostaria de informar vocês que agora, 2 dias atrás, nós firmamos, né, que inclusive já foi divulgado isso na imprensa, nós firmamos um acordo que nós vamos aumentar em 60% o tamanho da feira, ou seja, vai ter espaço para 150 e muito mais agora, então já fizemos um acordo em menos de 30 dias. Então, a Agas, para mim, é uma questão de desenvolver os supermercadistas, de fazer com que eles consigam trabalhar de uma forma mais inteligente na parte política, porque às vezes nós temos que ser inteligente mesmo na forma como nós abordamos. Nós vamos trabalhar com núcleos, com representantes nas cidades onde os deputados, né, por exemplo, em Nova Prata vai ter um lá, deputado lá, né, para estar interagindo com... Nova Bassana é filial de Nova Prata, não é? É uma outra cidade. Não, beleza, é que meu pai é de Nova Bassana também, só que nasceu em Nova Prata. Mas estou dizendo que de lá também vamos ter um, né? Mas, assim, nós, no geral, o que a gente vai fazer? É uma estratégia para que nós consigamos trazer as nossas demandas, nós consigamos debatê-las, né? E poder trabalhar da melhor forma possível, tá, gente? Então, não tenho muito a falar ainda, porque é só um mês que nós estamos lá, nem um mês fechamos, né? Mas nós vamos trabalhar muito e honrar os supermercadistas. Então, por último, e não menos importante, queria pedir que vocês largassem um vídeo para que vocês conhecessem um pouquinho do Peruso Supermercados, que é a empresa a qual eu represento. Por favor. Quer ir falando, presidente? Enquanto isso, não seja... Cumprimentar pela história, pela palestra, pelo painel, mas cumprimentar cada um de vocês, porque vocês têm uma história de superação e de permanente vínculo com o associativismo, com o espírito comunitário, né? Eu sei que tu e o César são muito católicos, né? Vocês são muito católicos. Não sei se o Ramiro também é, né? Eu não sou religioso, mas admiro muito a fé de vocês, admiro muito as religiões e as pessoas que têm fé. E acho que vocês têm esse... A gente vê isso muito e conseguem liderar e inspirar outras pessoas pelo exemplo.
né? E acho que a gente tem desafios muito grandes pela frente, e eu sei que posso contar muito com vocês, né, nessa parceria que a gente faz aí entre as várias entidades para mudar tudo isso. Vamos ver o teu vídeo, acho que entrou ali agora, não? Não sei o que houve, hein, que eu mandei já faz horas. Trancou? Ele tava com delay? Não é fácil de mover 150 para cá. 150. Não, no meu celular ele abriu aqui bem tranquilo. Eu brinco, tu falasse assim, vamos para a festa, né? E lá no início, né, teve vários momentos com o Milton ali, com o Bacchieri, né? De assim, vamos, não vamos, seguimos. O Milton na dúvida se seguisse, né? E aí o Bacchieri, eu sempre disse para ele lá na largada, tia, eu não sei o que vai acontecer pela frente, mas que nós vamos se divertir, a gente vai se divertir, né? Porque a gente se diverte na festa e na luta, nas duas a gente se diverte, né? E é bacana porque é o inesperado, é imprevisível, a gente não tem... Eu me lembro no dia 15 de novembro de 2023, quando anunciaram o aumento de ICMS, eu indo para uma palestra que eu ia fazer a abertura e o governador ia falar depois de mim, cancelou a palestra, 500 empresários na palestra, fiquei só eu falando, disse, olha, nós vamos lutar, agora começou uma guerra. Eu ia abrir a palestra aqui, né? E a gente não tinha a menor... A gente achando que estava encerrando o ano. Acabou o ano e, de repente, vem um embate violentíssimo naquele momento, né? Começa uma guerra, o Paulo Fritz dizia isso. Rodrigo, quem ia imaginar que no final do ano, quando eu achei que ia perder várias vezes, né? Simone era otimista. Mas eu dizia assim, quem ia imaginar que a parte mais intensa do ano estava começando quando tinha acabado, parecia, encerrou, agora vamos comemorar os resultados, tudo que a gente fez juntos, e aí começou e não parou mais, né? Foi de 15 de novembro a 15 de maio, quando caíram os decretos, já no meio de uma tragédia climática. Olha a intensidade do que se viveu, né? Olha a intensidade que nós vivemos nos últimos tempos, né? É meio que no limite do inacreditável. E muito assim com cada uma dessas pratas da casa. Estão aqui no palco, tem outros tantos maravilhosos que podiam estar aqui conosco, inteligências maravilhosas, lideranças, consultores, tu pega. Então tem muito disso, tem muito disso. Legal, pode botar o vídeo? Obrigado, presidente. Tem momentos que são únicos. Momentos que passamos com a família, com amigos. Momentos que compartilhamos. E momentos que são só nossos. E todos esses momentos têm uma coisa em comum. Eles constroem a nossa história. Lembra daquela festa de aniversário que você decidiu na última hora? Nossa, tanta coisa para resolver. E aquele dia que você foi correndo no Peruso de pantufa para ainda dar tempo de buscar as crianças na escola. E o café da manhã na cama. Esse é um momento que a gente quer guardar, compartilhar, até colocar numa caixinha se der. É isso que a gente faz. A gente constrói a nossa história, participando de cada momento seu. Não é à toa que a gente está tanto tempo na vida de tanta gente. Eu tenho orgulho em dizer que hoje nós somos uma das 10 maiores empresas gaúchas do setor. Somos 2 marcas que juntas somam 26 lojas em 12 municípios, empregando mais de 3.000 pessoas. O Peruso Supermercados e o Ecomix Atacarejo. São 3 centros de distribuição organizados para atender com agilidade cada região, mantendo a maior qualidade de nossos produtos sempre fresquinhos na sua mesa. A gente entrega mais que produtos, a gente produz memórias. E estamos prontos para chegar em mais lugares, para participar de mais histórias. Porque é isso que nós queremos, estar presente em teus melhores momentos. Meu nome é Maria Jucinete Dias Rodrigues. Eu sou colaboradora do Grupo Peruso há 20 anos. E esse é o momento que eu quero hoje compartilhar com vocês. Grupo Peruso, há 30 anos, colaborando com muitas histórias. É isso aí, obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer muito a cada um de vocês, a participação, as histórias, compartilhar isso. E acho que a gente comentei agora há pouco, né? A gente era inimaginável a intensidade do que nós vivemos, né? E acho que também é inimaginável o que vamos viver daqui para frente, com o senhor na presidência da Agas, com a participação no Bloco Empresarial, com a parceria com a FACIS, com as outras entidades, e com tudo que a gente tem que fazer até a eleição, né, Camozata, até a eleição de 2026, aí, mobilizando a opinião pública. Então, parabéns a todos vocês, continuamos agora na confraternização. Muito obrigado. Presidente, eu gostaria que o senhor permanecesse no palco. Eu quero convidar ao palco o conselheiro Carlos Merigo, por favor. Se vocês quiserem, guris, vocês podem descer. Vocês não precisam... Eu também tinha achado, mas aí mandaram eu tirar eles do palco. É que vocês têm que se combinar, viu? Magda Beatriz não parece, mas eu sei o que eu faço. Não, o quê? Não, peraí. Não, só deles. Só deles. São autoridade. Obrigado, presidente. Obrigado. Simone é muito bonita. Tá ali na frente, ó. Bem ali. Tá certo. Você quer falar desse? Pode ser. Né? Sim, bem perto. Tá. Vou falar bem perto. Deixa eles. Posso falar? Então, eles não são do ramo e não me obedecem. Eu que sou do ramo, entendeu? Eles querem fazer de conta que aqui eles mandam, né, gurias? As mulheres deles, não é isso? Mas, por ordem, então, da presidente Simone, vou fazer o que eu vim fazer aqui e agradecer já a Simone por me permitir fazer isso. E eu olho para isso aqui e fico muito orgulhoso, né? Porque há uns 16, 17 anos, quando a gente chegou na Federação, isso não existia, não existia, né? E é graças ao trabalho de algumas companheiros, alguns líderes da Federação, isso hoje está acontecendo. E eu sou um dos mais orgulhosos porque consegui fazer parte disso junto com muitos que estão aqui hoje, né? E isso me orgulha muito. Mas eu vou fazer agora uma entrega de um trabalho feito lá na minha casa pela filha do presidente, né? Pela filha do presidente. Eles têm ido lá em casa seguido. A gente é amigo, na verdade, então a gente convive muito. E há um mês ou dois, né, talvez isso, eles estiveram lá em casa com a filha, enfim, o Paulo Fritz estava junto, a Neuza, e aí a filha fez um trabalho lá, né? E me chamou muito a atenção, Simone e Rodrigo, não é o trabalho, que o trabalho talvez não tenha ficado lá, mas aquilo que eu vi numa mesa, assim, ó, né? Pai, filho, amigos, reunidos ao redor de uma mesa, fazendo uma coisa bonita, assim, né? Porque tinha uma criança ali querendo fazer uma coisa bonita. Na verdade, nenhum fez coisa bonita, foi tudo meio torto, mas o momento foi muito importante. E aí eu queria fazer entrega para você, Simone, agora, o trabalho feito pela Marta Valentina, né? Que tem 4 anos, né? E a gente trouxe aqui porque a Júlia mandou queimar. Na verdade, é um trabalho de porcelana, né? A minha esposa trabalha com isso e a Marta fez esse trabalho. Mas, na minha opinião, não é o trabalho que interessa, foi aquilo que a gente viu naquela mesa, né? Família, incentivando o filho, os amigos, né? O Fritz, a esposa, todo mundo trabalhando. Foi muito bonito esse momento e eu e a Júlia decidimos entregar hoje aqui. Amanhã a gente vai embora cedo. Então, Simone, faz favor, eu quero que você venha aqui para levar da Marta Valentina, né? Se você quiser mostrar, né, o que a Marta fez. Mas o que eu digo não é o trabalho que ela fez, né? É o que representou, né, aquele momento, né? Fique mais ali na frente, ó. Aqui, eles não estão vendo o que vocês estão fazendo. Vai lá. Não pode cair, não pode cair. A Júlia fez a queimação somente, a Marta que fez o trabalho, né? Valeu, Simone. Querido, obrigada.
Mas vocês sabem que a gente sempre diz, né, que o melhor do associativismo são as amizades, né? Como é bom a gente confraternizar, quando a gente está ali no coffee, quando a gente janta junto, enfim. E a gente tem uma amizade muito bacana mesmo com o Merigo e com a Júlia. E o Merigo teve um probleminha de saúde, a gente ficou super preocupado, enfim, com ele, e a gente foi lá visitar e tal. E no dia que a gente estava lá, a Júlia ela tem um ateliê de cerâmica. E ela pegou na mesa de jantar, colocou argila. E aí todos nós ficamos à volta da mesa fazendo trabalhinhos, enfim, e tal. E a Marta Valentina estava empolgadíssima com aquilo. O Rodrigo fez até um cavalinho, fez um pãozinho de hoje. Foi, fez uma... exatamente. E é muito isso, sabe? São esses momentos que marcam a nossa vida. É na simplicidade que a gente vê a essência de estarmos juntos, né? Então, felizes que o Merigo está aqui com a gente, super bem recuperado, enfim, firme e forte. Depois daquela palestra que ele nos emocionou, né? Lá no recanto do maestro, né? E agora, meu querido, obrigado. Muita gentileza, assim, e é um momento legal, assim, da gente guardar com muito carinho. Muito obrigada. Pessoal, mas também o pai da Marta Valentina estava fazendo um trabalho lá também, né? E aí o que a Júlia fez? Ela pegou esse trabalho que ele fez também e pôs no forno, secou, trabalhou. E eu trouxe aqui também para vocês verem o trabalho. De alto risco, de alto risco. Abre aqui em cima, não vou deixar cair. Melhor. Deixa eu ter uma faca para cortar. É um trabalho que, olha... Nossa! Os meus dons Sabe que a gente vai agora, eu não artistas. sei quem mais, mas a gente vai abrir um núcleo de cerâmica da Federação, né? Vai ser o próximo. A Consuelo, a esposa do Baquieri, a Neuza Fritz, a esposa do Paulo, a Júlia, a esposa do Merigo, todas elas têm ateliê agora e são, olha, expert no assunto. Então, nós vamos abrir um núcleo de artesanato da Federação. Olha aí. Depois que queima, fica tão bonito. É o mesmo que eu fiz mesmo? É claro, é esse aí. Tem aqui uma aqui, ó. Que bonito. Achou? Não, muito legal, muito legal. Muito obrigado, muito legal, muito bacana. Acho que vai ter um turismo agora permanente de toda a Federação para lá. Vamos fazer um congresso em Nonoai. Valeu, obrigado aí pelo espaço aí. Mas eu fiz questão porque foi... A coisa mais bonita não foi o trabalho, vocês podem ver que é tudo torto, né? Mas o momento de ver todos na mesa, né, fazendo aquele trabalho foi muito bonito. Parabéns. Pessoal, eu peço a gentileza de vocês permanecerem um pouco mais, que nós vamos fazer a foto de todos. Por favor, não saiam agora. Já fiquem todos em pé. Eu falo aqui, falo ali, ninguém me ouve. Fiquem todos em pé para a gente já poder começar a fazer a foto. Aqui, ó. Olha só, eu quero dizer para vocês que as fotos do nosso evento estarão todas disponíveis no QR Code que está na tela, tá? Então, assim, vão direto e peguem. Não precisa pedir para nós. Vamos lá. Obrigado. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar ali, depois a gente pega. Vem. Que lindo que ficou mesmo. Né?
Pessoal, eu queria pedir desculpa, porque eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Que a Vitrola vai lançar o livro do maior empreendedor do Estado. Rubi Arts. A nossa referência, né, Sr. Rubi? Vai ser o maior lançamento do século ano que vem. Por favor, vocês estão muito de mal. Vamos juntar todo mundo para o meinho, assim, tá? Vamos sair das laterais, por gentileza.